A história da humanidade é cheia de mistérios que aparentemente não estamos destinados a revelar. Muitos deles têm a ver com incidentes misteriosos que não tiveram testemunhas. Os mais famosos, como o incidente do Paço de Dyatlov, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, ou até mesmo a história da colônia perdida de Roanoke, tornaram-se mundialmente conhecidos e geraram inúmeras conjecturas e lendas. Mas os eventos misteriosos que realmente aconteceram na história da humanidade não se resumem a apenas esses dois, como é o caso do vídeo de hoje. O Triângulo de Bennington é uma área remota e pouco visitada que engloba a antiga cidade operária de Glastonbury, onde uma pequena comunidade madeireira se formou nas montanhas ao redor do distrito de Bennington, vizinho a Manchester, no sudoeste de Vermont, Estados Unidos. O vilarejo foi abandonado no final do século XIX por conta do fim da exploração madeireira, e a área de Glastonbury ficou conhecida como a Cidade Fantasma. A região tem uma área bem arborizada e igualmente enigmática, onde algumas pessoas desapareceram misteriosamente. A maioria desses desaparecimentos ocorreu sem que a polícia local e diversos investigadores pudessem encontrar uma única pista para descobrir o que havia acontecido com eles. As vítimas eram geralmente pessoas de diferentes idades e ambos os sexos, e todas desapareceram em um período de 5 anos, entre 1945 e 1950. Esses desaparecimentos ocorreram no último trimestre do ano, entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Mas além disso, pouco se sabe sobre a natureza desses eventos. Vale lembrar que os mistérios que rondam o local também incluem a atividade de OVNIs e até mesmo o aparecimento do famoso Pé Grande. O primeiro desaparecimento ocorrido no Triângulo de Bennington aconteceu no ano de 1945, onde um homem chamado Henry McDowell escapou de um hospício no qual estava sendo detido por ser autor da morte de outro homem. Ele desapareceu sem deixar rastros naquele local. Embora não seja estranho que um fugitivo da polícia desapareça sem deixar rastros, este evento é frequentemente citado como o primeiro dos estranhos desaparecimentos do Triângulo de Bennington. Em 12 de novembro daquele mesmo ano, outro homem, o guarda florestal de 74 anos, Midi Rivers, que trabalhava como guia nas montanhas, desapareceu misteriosamente diante dos olhos de um grupo de turistas que o acompanhavam de volta ao acampamento. O homem caminhou na frente do grupo de pessoas por uma área conhecida e muito próxima ao ponto de chegada e simplesmente sumiu. Nunca mais foi visto, nem deixou qualquer tipo de rastro. Nenhuma pista foi encontrada para responder a esse evento perturbador, apesar de inúmeras buscas que a polícia e cerca de 50 voluntários realizaram na área por quase 15 dias. Um ano depois, especificamente no dia 1º de dezembro de 1946, uma estudante de 18 anos chamada Paula Weldon entrou nas florestas da região de Bennington com a intenção de fazer uma trilha pelas montanhas. Apesar de estar sozinha, a jovem morava nas redondezas e conhecia muito bem todos os lados da floresta e sempre seguia a mesma trilha, inclusive com alguns amigos, e nada havia acontecido de errado antes, ou ela jamais havia se perdido. Mas desta vez, Paula saiu de casa avisando aos pais que chegaria antes do anoitecer. Esta foi a última vez que alguém a viu. Paula Weldon jamais deixou aquela floresta ou seu corpo foi encontrado, e as investigações iniciadas pela polícia também não deram resultados. Quase 3 anos depois, em outubro de 1949, 3 caçadores desapareceram na mesma região do famoso Triângulo de Bennington, quando saíram para uma caçada de rotina. Os amigos costumavam passar até uma semana na região, caçando e pescando,
era algo que eles estavam familiarizados. Inclusive, os três haviam integrado a equipe de busca da jovem Paula Weldon 3 anos antes, por conhecerem muito bem a região. Eles fizeram uma última parada no acampamento base, onde muitos outros caçadores usavam uma cabana para passar a noite ou deixar algum material e até mesmo iam em busca de suprimentos que a guarda florestal deixava para alguma eventualidade. Os homens sumiram. A única pista encontrada foram 3 rifles, todos devidamente carregados, algumas caixas de munição, uma barraca e 2 sacos grandes com suprimentos para 5 dias na cabana de apoio. A busca pelos homens durou mais de uma semana e mais de 200 voluntários se juntaram à polícia local, mas eles jamais foram encontrados, nem sequer um rastro de onde os homens poderiam ter ido após saírem da cabana. E mais, ninguém fazia a menor ideia porque eles deixaram suas armas e mantimentos e entraram na floresta profunda. As buscas foram encerradas e o caso arquivado como sem solução. Naquele mesmo ano, exatamente no dia 1º de dezembro de 1949, um homem de 59 anos chamado James Tedford protagonizou o desaparecimento mais enigmático que ocorreu no Triângulo de Bennington. O Sr. Tedford desapareceu enquanto estava dentro de um ônibus em movimento que passava pela estrada remota de Bennington. Isso mesmo, um grupo de pessoas havia ido mais cedo ao centro da cidade e após o almoço, todos voltaram no mesmo ônibus. E Tedford foi visto entrando no veículo e sentando na parte de trás com suas compras da semana. O ônibus passava pelos arredores da floresta e quando chegou à última parada, James havia sumido. Ele morava sozinho, mas alguns conhecidos perceberam que o homem não havia descido do ônibus, inclusive o motorista. O veículo não fez nenhuma parada durante o percurso. Sem nenhuma noção do que havia ocorrido, a polícia iniciou uma busca que terminou em apenas 3 dias, sem fazer a mínima ideia do que teria acontecido. Em 12 de outubro do ano seguinte, em 1950, Paul Jepson, um menino de 8 anos, desapareceu da vista de sua mãe enquanto ela fazia algumas tarefas domésticas. Acreditando que a criança tinha se perdido nos bosques vizinhos de Bennington, a polícia fez uma intensa busca e, subsequentemente, a Força de Segurança Nacional foi chamada. A pesquisa foi muito extensiva e, mesmo usando cães para tentar rastrear o garoto, nada foi achado. Os cães avançaram pela floresta até uma estrada próxima, onde perderam a trilha. Isso fez a polícia pensar que o desaparecimento de Paul Jepson tivesse sido, na verdade, um sequestro e que o garoto foi colocado em um veículo que estaria passando por aquela estrada. O caso mais tarde foi arquivado como inconclusivo. O último desaparecimento estranho registrado no Triângulo de Bennington é o de uma mulher chamada Frida Langer. Em 28 de outubro de 1950, apenas 16 dias após o desaparecimento do garoto Paul Jepson, a região ainda estava lotada de policiais à procura do menino e, mesmo assim, Frida resolveu fazer uma trilha com sua prima. Em certo ponto da caminhada, Frida tropeçou e caiu em uma poça d'água. A jovem então decidiu voltar ao acampamento para trocar de roupa e sua prima ficou naquele mesmo lugar esperando ela voltar. Mas ela nunca voltou. Mais uma vez, uma enorme operação de busca terrestre e até aérea foi iniciada. Policiais, bombeiros, militares e diversos voluntários participaram durante dias rastreando toda a área sem obterem resultados. Mas, 7 meses depois, o corpo de Frida foi encontrado em um terreno aberto, muito próximo à estrada, que, curiosamente, já havia sido rastreado nos meses anteriores pela polícia, onde eles não encontraram nada na época. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Na verdade, era praticamente pele seca e ossos. Dada a situação do cadáver, não foi possível determinar com 100% de certeza a causa da morte, mas o médico patologista acredita que ela tenha vindo a óbito devido à exposição do tempo. Frida ainda estava com a mesma roupa que havia molhado na poça de água e não apresentava nenhum sinal de fratura, perfuração ou ossos quebrados. Era inacreditável compreender como uma jovem em plena disposição física não tenha conseguido chegar ao acampamento base, que era marcado com fitas vermelhas e muito bem sinalizado. Naquelas condições, para ter morrido de exposição, ela deveria ter ficado parada por um longo período de tempo. E é exatamente isso que torna este caso mais intrigante ainda.
A região onde o corpo estava já havia sido vasculhada, e ela não estava presa ou tinha qualquer ferimento que a impedisse de andar. Então, como ela morreu? E mais, quem colocou seu corpo naquele lugar? Ninguém sabe. Existem várias teorias sobre a natureza dos desaparecimentos do Triângulo de Bennington, mas todas elas ainda são bastante frágeis e falham em explicar todos os desaparecimentos por conta própria. A primeira teoria menciona a possibilidade de que durante esse período houvesse um serial killer naquela região. Embora isso seja possível, a diferença de sexo e idade entre as vítimas e a total ausência de pistas ou evidências em todos os casos parecem derrubar essa tese. Até porque não é muito comum encontrar um assassino em série que age de forma tão indiscriminada na escolha de suas vítimas. Outra teoria sustenta que os desaparecimentos foram causados por infelizes acidentes nas montanhas. As datas em que todos os desaparecimentos ocorreram ficavam entre as estações do outono e inverno e eram muito favoráveis para o chão da floresta ficar coberto por uma espessa camada de serrapilheira. Serrapilheira é também chamada de manta morta ou liteira, que é uma camada formada pela deposição dos restos de plantas e acúmulos de material orgânico vivo em diferentes estágios de decomposição que reveste superficialmente o solo. Essa camada de folhas mortas pode esconder algum buraco profundo ou poço de água, onde as vítimas teriam caído inadvertidamente. No entanto, isso não explica os casos de Frida Langer e James Tedford. Além disso, nas pesquisas e investigações posteriores, não foram encontrados poços ou buracos que pudessem explicar essa teoria. Como a região é muito visitada por exploradores do desconhecido, outra teoria, muito menos aceita, é claro, nos leva para o mundo sobrenatural. Alguns montanhistas afirmam terem avistado OVNIs no céu em diversas épocas do ano, e outras pessoas afirmam que o Triângulo de Bennington é o lar do Pé Grande. Seria possível que essas pessoas tenham sido abduzidas por extraterrestres ou até mesmo mortas pelo Pé Grande? Bom, infelizmente, não há nenhuma evidência que possa corroborar com nenhuma dessas teorias. O que se sabe é que após esse período de tempo, os desaparecimentos pararam de ocorrer e até os dias de hoje não aconteceram outros casos desse tipo na região. Provavelmente, não há uma única razão para explicar os estranhos desaparecimentos do Triângulo de Bennington, e é mais sensato pensar que eles se devem a várias razões diferentes: acidente, desorientação ou sequestro. Mas o que não há dúvida é que o mistério que cerca o lugar continua sendo atual e a população local ainda considera a área em torno do Monte Glastonbury como amaldiçoada. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e eu gostaria de saber da sua opinião. Você já ouviu falar dessa história? Teria alguma solução para os casos citados no vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.